preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. Pra que diminua eu, pra que Tu cresça, Senhor, mais e mais. É como um serafim esconde o rosto de a Ti. Esconde o rosto pra que veja a Tua face em mim. Pra que diminua eu, pra que Tu cresça, Senhor, mais e mais. O Santo do Santo, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. É que diminua eu, que Tu cresça, Senhor, mais e mais. É como um serafim cobre o rosto ante a Ti. Esconde o rosto pra que veja a Tua face em mim. É que diminua eu, pra que Tu cresça, Senhor, mais e mais. Santo do Santo, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas és meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, em Tua presença é meu prazer. Tua presença, meu prazer. Tua presença, Tua presença, meu prazer. Tua presença, Tua presença, meu prazer. Santo do Santo, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas és meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é meu prazer. Tua presença, Tua presença é meu prazer. Amém. Glória a Deus. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Bom tê-los aqui conosco. Bom ter você também nos acompanhando pela página da igreja no Facebook. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu lar e que esta mensagem que será compartilhada nesta noite seja fruto de bênção na sua vida, no meio da sua família, e que o Espírito Santo esteja falando com você também, que está recebendo esta mensagem neste momento. Queridos, e nós louvamos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos neste momento. Louvo a Deus de uma forma particular pela vida dos irmãos aqui presentes e dos irmãos que não podem estar aqui conosco, mas com certeza estão nos acompanhando pela rede social da igreja. Por isso que nós estamos enveredando todos os esforços para fazer as transmissões online, para que os irmãos possam receber a palavra de Deus e assim não estarmos juntos no mesmo espaço físico, mas juntos no mesmo propósito.
que é louvar, adorar e bendizer o nome do Senhor. E eu quero convidá-los para que nós nos coloquemos em atitude de oração neste momento. Quero convidar você que está conosco aqui a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos e vamos orar mais uma vez, interceder, pedir, clamar ao Senhor pelas vidas, pela situação, pelo momento em que nós estamos atravessando, rogar pela graça, misericórdia e proteção do Senhor. Oremos. Santo Deus, eterno, bendito e soberano Pai, louvamos e bendizemos a Ti, ó Deus, Deus eterno e todo-poderoso, Deus gracioso. Senhor, nas Tuas mãos está a nossa vida, nas Tuas mãos o universo, Pai. E nós rogamos ao Senhor, que tem o governo, que tem o controle de todas as coisas, que o Senhor tenha piedade das nossas tão pobres vidas, Pai. Que o homem reconheça neste momento a sua pequenez, insuficiência, incapacidade, diante de tudo que está acontecendo neste momento, Pai. E que o homem volte o coração, os olhos e a sua disposição para o Senhor, Pai. Pois é o Senhor quem nos guarda. É o Senhor quem pode nos proteger. Apesar de todos os cuidados que são recomendados e que nós estamos observando, mas o que de fato nos protege e nos guarda é o Senhor. É a Tua poderosa mão. Por isso, ó Deus, nós clamamos ao Senhor, mais uma vez, pela nossa igreja, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pela nossa nação, pelo mundo inteiro, Pai. Deus, que o homem volte para o Senhor, que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, Pai. E também queremos pedir ao Senhor, neste momento, pela vida do nosso irmão Elinho, que está em Cuiabá, irá passar por um procedimento na sexta-feira. Deus, seja com ele, Pai, seja com este teu servo, com este teu filho. Também te pedimos pela vida do Felipe, esta criança, um adolescente com 12 anos, que está nesse tratamento, na sua saúde, Pai, e necessita muito deste cuidado, desta intervenção do Senhor. Nós oramos pela sua vida, nós intercedemos pela sua vida. E assim também por todos os nossos irmãos desta igreja, principalmente os irmãos que compõem o grupo de risco, aqueles que manifestam claramente o desejo no seu coração de estar aqui adorando comunitariamente, mas impossibilitados neste momento. Nós pedimos, Pai, que o Senhor derrame do teu conforto, do teu consolo, da graça do Senhor nos seus corações nesses momentos, que eles se sintam abençoados, fortalecidos, Pai, que eles sintam a presença do Senhor, Pai, que sintam o cuidado do Senhor sobre suas vidas, Pai. Perdoe os nossos pecados, as nossas faltas, e também nos ilumine neste momento da ministração, desta reflexão, deste estudo bíblico, Pai. Fale aos nossos corações, ilumine nossa mente, o nosso coração, para que possamos aprender mais um pouco da Tua palavra, da Tua vontade, do Teu querer, dos Teus propósitos. Alimenta-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos e amados irmãos, alguém se lembra do que nós acabamos de cantar aqui nesse momento? O que nós cantamos aqui? O refrão diz assim, eu não vou cantar, né? É óbvio, porque eu não canto, eu simplesmente encanto. Então, por isso que eu não canto. Tá? Mas o refrão diz assim: a tua graça me basta e a tua presença é o meu prazer. A tua graça me basta. A tua graça me é suficiente. E a tua presença é o meu prazer, é a minha alegria, é a minha satisfação, é tudo para mim. Mas eu quero perguntar, e eu quero refletir, a começar por mim,
por aqueles que estão conosco aqui e por você que está nos acompanhando pela rede social da igreja. Será que a graça de Deus realmente nos basta? Será que nós estamos satisfeitos com a graça de Deus? Simplesmente com a graça de Deus? Será que a presença de Deus tem sido realmente o nosso prazer? A presença de Deus, o Deus presente, o Deus vivo, o Deus real, o Deus verdadeiro, o Deus que está presente aqui, que está presente no seu lar, que está presente em cada um de nós, através do teu Santo Espírito, esta presença de Deus, que é real e é verdadeira, esta presença de Deus tem sido o nosso prazer? E por fim, onde está a manifestação da graça de Deus em meio ao que nós estamos vivenciando em nossos dias? No meio de toda esta pandemia, no meio de toda esta preocupação, a cada dia que passa aumenta o número de mortos, aumenta a preocupação, aumentam as restrições, aumenta o medo, aumenta a insegurança. Onde está a graça de Deus diante de tudo isso que nós estamos vivendo? E este é o tema da nossa reflexão nessa noite, sobre a graça de Deus. Mas o que é graça? A palavra graça, ela é entendida como a disposição divina, a disposição que Deus tem de fazer o bem a pecadores que não merecem nenhum bem da parte de Deus. É isso que é graça. É a disposição que Deus Todo-Poderoso, o Deus Eterno, o Deus Imutável, a disposição que este Deus tem de fazer o bem para quem? Pecadores, como eu, como você, pecadores como nós, que não temos nenhum merecimento, nenhum mérito, nada que possa ser suficiente para agradar a Deus, mas ainda assim Deus decide fazer o bem a nós. Isto é graça. No Antigo Testamento, Deus é apresentado como o gracioso Criador de todas as coisas. Gracioso Criador de todas as coisas. Porque não existia nada. Não existia nem tempo. Absolutamente nada. Mas Deus existia. Deus existia, existe e sempre existirá. Então, no Antigo Testamento, Deus é apresentado dessa forma: o gracioso Criador de todas as coisas. E as inúmeras religiões do Antigo, quando nós estudamos um pouco mais a respeito das religiões do mundo antigo, e o homem, por si só, ele é um ser religioso, ele tem esta semente da religiosidade plantada pelo Criador no seu coração. No mundo antigo, as religiões, elas pensavam o contrário a respeito de Deus. E elas tinham um traço em comum. As religiões do mundo antigo, o que elas faziam? Elas ensinavam os seus fiéis o que elas tinham que fazer para obter favor dos deuses. Porque os deuses eram mesquinhos, os deuses eram indiferentes à necessidade do homem. Então esta religião, as religiões do mundo antigo ensinavam isso, aquilo que o homem tinha que fazer para agradar a estes deuses, para agradar a essas divindades. O homem tinha que fazer sacrifícios, tinha que fazer promessas, tinha que fazer oferendas, ele tinha que fazer um monte de coisa para tentar obter algum favor dessas divindades que não se importavam com o ser humano. Mas o Deus único, o Deus real,
Deus verdadeiro, o Deus bíblico, o Criador de todas as coisas, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, este Deus, Ele não precisa de favor nenhum. Este Deus, Ele não precisa de nada. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Salmo, Salmo de número 50, quando, aqui neste Salmo, o Salmo de Asaf, quando ele fala a respeito da essência do culto a Deus, e aqui ele nos traz algo que nos ensina isso a respeito do Deus bíblico, do Deus verdadeiro, de que Ele não precisa de favor dos homens, Ele não precisa de que os homens façam alguma coisa para Ele ou por Ele, não tem essa necessidade. Salmo 50, verso 10 a 12, diz assim: pois são meus todos os animais do bosque, e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome, não tu diria, pois o mundo é meu, e quanto nele se contém. Ou seja, é de quem? De Deus. Se tudo é dele, se é dele, o que nós temos para ofertar a Deus? O que ele precisa que nós façamos por ele? Quer ver um outro exemplo? Quando Paulo, em Atenas, ele prega ali diante daquele povo e ele faz o seu discurso, quando ele usa ali aquela imagem, aquela referência ao Deus desconhecido, no livro de Atos, capítulo 17, Atos capítulo 17, verso 25, quando Paulo fala a respeito deste Deus desconhecido, o Deus que eles não conheciam, Paulo diz o seguinte, no capítulo 17, verso 25, a respeito de Deus, Paulo diz: nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. É Deus quem dá, é Deus quem oferece. Então, meus irmãos, o Deus único, o Deus verdadeiro, o Deus bíblico, Ele não precisa de nada, e Ele é conhecido como o gracioso Criador de todas as coisas. Por quê? Porque Ele é quem cria a humanidade. E ao criar a humanidade, o que Deus faz? Deus cria também uma habitação maravilhosa e coloca o homem que Ele cria em um lugar onde ele tinha todas as suas necessidades supridas. Eu queria que você voltasse comigo agora lá no livro de Gênesis, no capítulo 1. No capítulo 1. Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo 1. Versículo 28. Aliás, verso 27, a partir do verso 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou. Eles dizem: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão sementes e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, e isso vos será para mantimento. Ou seja, Deus cria o homem e Deus coloca o homem em um lugar onde o homem encontrou ali
tudo, mas exatamente tudo aquilo que o homem precisava para a sua subsistência. Mas eu queria te chamar a atenção para um detalhe. Aqui no capítulo 1 do livro de Gênesis. Olhe comigo o versículo 10. Verso 10, no capítulo 1. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. Olha agora o versículo 12. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era o quê? Era o quê? Verso 18 agora. Para governarem o dia e a noite, fizeram separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era? Versículo 25. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era o quê? Versículo 31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era o quê? O que há de comum em todos esses textos que nós lemos aqui? O que nós vimos de comum aqui? Tudo aquilo que Deus criou é o quê? Bom. E ao repetir na criação, conforme nós vimos aqui, é bom, Deus não está somente fazendo uma avaliação do ser humano. Não é o homem que é bom. Só o homem que é bom. Não. Deus está fazendo a avaliação aqui de tudo aquilo que Ele criou. E tudo aquilo que Deus criou é bom. E em sendo bom tudo aquilo que Deus criou, Deus está fazendo o quê? Deus está abençoando generosamente o homem, conforme lemos no versículo 28. E Deus os abençoou. De que forma Deus o abençoou? Dando tudo de bom ao homem. Criando o homem e colocando o homem num lugar bom, num lugar maravilhoso, num lugar onde o homem tinha todas as suas necessidades supridas. Então, cada ato da criação, é isso que o texto nos mostra. E é isso que nós precisamos ter em mente sempre, principalmente nos contextos de dificuldade, que cada ato da criação de Deus é motivado pela graça do Senhor, é motivado pela bondade do Senhor. E aqui na língua hebraica aqui, a palavra usada aqui é excede do Senhor. E a tradução para excede em nossas Bíblias pode ser misericórdia, graça, benignidade, bondade e clemência. Ou seja, tudo isso faz parte do ato criador de Deus. Misericórdia, graça, bondade, benignidade, clemência. E e essa graça de Deus, essa bondade de Deus, essa clemência de Deus, essa benignidade de Deus, tudo isso está também na manutenção da vida sobre a terra. Deus mantendo a vida sobre a face da terra. Salmo 136, vamos lá, voltemos ao livro de Salmo. Salmo de número 136, versículo 25. Quando o salmista fala a respeito da misericórdia de Deus, no Salmo 136, no verso 25, ele diz:
e dá alimento a toda a carne, porque a sua misericórdia dura para sempre. Olha o Salmo 147 agora. Salmo 147. A partir do versículo 7 a 11. O salmista nos convida aqui a louvar a Deus. Cantai ao Senhor com ações de graças. Entoai louvores ao som da harpa, ao nosso Deus, que cobre de nuvens os céus, prepara a chuva para a terra, faz brotar nos montes a erva, e dá alimento aos animais e aos filhos dos corvos quando clamam. Não faz caso da força do cavalo, nem se compraz nos músculos do guerreiro. Agrada-se o Senhor de quem? Dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Queridos, isso nos mostra que de alguma maneira toda a criação, tudo aquilo que existe, tudo aquilo que foi criado por Deus, nos mostra, nos ensina em alguma medida que o nosso Criador é benigno, que Deus é bom e que a sua bondade ela é dispensada sobre nós sem mesquinharia, sem parcimônia, ou seja, Ele não poupa a sua bondade. E a sua bondade é dispensada sobre nós sem Ele esperar nenhuma retribuição. Deus é tão bom, a sua bondade é tão grande, que Deus é benigno, que Deus é bom, que Deus é misericordioso, é gracioso, é bondoso, é clemente, até para com os maus, injustos e idólatras. E não sou eu quem estou dizendo isso. Vamos lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículos 43 a 45. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos e orai pelos que vos perseguem, para que vos tornei filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre quem? Maus e bons, e vir chuva sobre... Ou seja, o sol que nasce todos os dias brilha somente sobre as pessoas boas? Somente sobre os crentes? Quando vem a chuva para regar a terra, é somente a terra dos crentes? Não, dos justos, dos injustos, dos maus e dos bons também. Evangelho de Lucas, um pouquinho mais para frente. Evangelho de Lucas, capítulo 6. Evangelho de Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6, versículo 35. Lucas 6, 35. Amai, porém, aquelas pessoas que te dão presentes, que te chamam para comer churrasco na sua casa, é isso? Não, o que está escrito aqui? Amai, porém, os vossos, fazei o bem e emprestar, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Queridos, o que nós vemos aqui?
A bondade de Deus. A bondade de Deus. A bondade de Deus é tão evidente no mundo. A bondade de Deus é tão grande. A bondade de Deus é tão clara. A bondade de Deus, ela é tão nítida que somente a dureza dos nossos corações é que explica o fato do homem não render honras, glórias, louvores ao nome de Deus como lhe é devido. Pela dureza do coração, um coração duro, um coração de pedra, é que muitos preferem levantar falsos deuses que nada podem fazer por eles, como nos ensina o apóstolo Paulo, aqui em Romanos, capítulo 1. Abra sua Bíblia comigo, Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Olha o que a dureza do coração faz com o ser humano, diante da bondade de Deus que é clara, da bondade de Deus que é evidente, da bondade de Deus que é manifesta todos os dias das nossas vidas. Mas Paulo diz que o homem, aqui no capítulo 1, verso 20, porque os atributos invisíveis de Deus, Romanos capítulo 1, verso 20, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo. Porque Deus é o gracioso Criador de todas as coisas. Deus é quem sustenta a vida do homem ao longo da história, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Pois tudo foi criado por Deus. Tais homens são por isso indesculpáveis. Não tem como não reconhecer Deus, não enxergar a presença de Deus, não enxergar o cuidado de Deus. A criação, ela revela Deus, ela aponta para Deus. Tudo que foi criado aponta para Deus. Porquanto, tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Meus irmãos, o ensino bíblico de que o Criador é um Deus gracioso, este ensino é o fundamento para que todos nós venhamos reagir com gratidão a Deus pelo seu cuidado. É desta forma que nós devemos viver. É dessa forma que nós precisamos viver, mesmo em meio a este contexto que nós estamos vivendo hoje. Porque mesmo em meio às dificuldades que nós estamos enfrentando hoje, ainda assim, nós temos motivos para agradecer a Deus. Mesmo em meio a esta pandemia, mesmo em meio às preocupações, mesmo em meio às dúvidas, incertezas, medos, anseios, temores, ainda assim, nós temos motivos para sermos gratos a Deus. E no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 26, quando o Senhor falando sobre a preocupação exacerbada que o homem tem a respeito da sua vida, Jesus traz um ensino, de certa forma simples, porque Jesus manda observar aquilo que existe em abundância na natureza. Jesus nos manda observar as aves do céu. E ao mandar observar as aves do céu, Jesus diz que elas não semeiam, elas não colhem, elas não ajuntam em celeiros. E Jesus diz que o Pai Celeste, o Deus, é quem as sustenta. E eu digo para você, Deus não concede o sustento apenas para os animais. Ele sustenta o homem também.
Ele nos sustenta também. Assim como Ele sustenta as aves do céu, que o Senhor Jesus diz que não planta, não colhe, não junta em celeiros, e nós vivemos a vida inteira fazendo isso, querendo ajuntar, querendo ganhar, querendo conquistar, querendo comprar, querendo ter. E aí Jesus usa uma figura simples. Olha os pássaros. Olha os pássaros. Vosso Pai Celeste é quem os sustenta. Então, da mesma forma que Ele alimenta os pássaros, é Deus quem nos alimenta também. Deus é o provedor do sustento humano. Parece que nós estamos esquecendo disso. Vivemos dias difíceis, temos que nos preocupar, temos que tomar as medidas que nos cabem. Sim, mas nós não podemos esquecer, irmãos, que o nosso sustento, a nossa provisão, ela vem de Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e isso nos difere do restante da criação. Mas parece que nós esquecemos deste cuidado de Deus. Aqueles que verdadeiramente temem ao Senhor, estes podem confiar plenamente na sua provisão, e isso sem nenhuma preocupação. O que nós vivemos hoje, o que nós estamos aprendendo com essa realidade que nós estamos enfrentando hoje, é que de forma imensurável o homem depende da graça de Deus para a sua subsistência. É isso que essa realidade está nos mostrando. É isso que a humanidade precisa aprender. Nós dependemos, não são dos recursos humanos e materiais que são importantes, que são necessários, mas aquilo que nós necessitamos para as nossas vidas é a graça de Deus. Aquilo que necessitamos para a nossa subsistência é a graça de Deus. E a sociedade odierna nos mostra isso. Não adianta recursos, não adianta as condições, e nada disso não adianta. Aqueles que esperam no Senhor, que esperam em Deus para a sua proteção, esses não precisam de nenhum outro refúgio. Por quê? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no meio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O que é este aquietai-vos aqui? Irmãos, é descansar na provisão de Deus, no cuidado de Deus, na graça de Deus. E aqui, de uma forma especial, para a igreja. O Senhor não manifesta a sua proteção apenas aos indivíduos.
mas também ao seu povo. E com o seu povo é diferente. Com o seu povo, Deus guia com mãos seguras e livra das mãos dos seus inimigos. Aquietai-vos, rei que é Deus. E eu concluo essa nossa reflexão afirmando que a Bíblia nos apresenta, do início ao fim, um Deus gracioso. Um Deus que derrama o seu favor a pessoas que não têm nenhum merecimento. Um Deus que derrama a sua bondade sobre todas as suas criaturas e cerca de fidelidade o seu povo. E as provas dessa graça de Deus estão por toda parte. Ela vai da abundância, da beleza da natureza, até mesmo a crueldade do Calvário. Romanos 5,8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Por isso, meus amados irmãos, igreja bendita e amada do Senhor, que não haja entre nós incredulidade tal que nos impeça de responder a tamanha graça de Deus com gratidão e louvor. Medite na grandeza da graça salvadora de Deus exposta na cruz do Calvário. A Bíblia nos ensina isso, que a graça de Deus salva e sustenta pecadores como eu e você. A graça de Deus nos mostra isso. Deus salva e sustenta pecadores como eu e você. Por isso, creia, descanse debaixo da graça, da bondade, da misericórdia, da benignidade e do amor do Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor, a Tua palavra nos ensina sobre a graça do Senhor, Pai. Sobre essa disposição do Senhor em nos abençoar, em cuidar de nós, em derramar o seu favor, mesmo nenhum de nós sendo merecedores, Pai. Senhor, que nesses dias venhamos a relembrar, a trazer à memória que o Senhor, o Criador, é o Deus gracioso. É o Deus que derrama o teu favor e o teu cuidado sobre a tua criação. É o Senhor quem nos sustenta e nos guarda neste momento. É a tua graça, é a tua bondade, é a tua misericórdia, Pai. Deus, que nós venhamos a dobrar o nosso joelho e voltar os nossos olhos e os nossos corações para o Senhor, Pai. E descansar, aquietar, pois o Senhor é Deus, aquele que cria, que governa, sustenta e preserva as nossas vidas, Pai. Mesmo neste momento tenebroso, mesmo neste momento em que estamos atravessando este deserto de preocupação, de dificuldade, mas o Senhor é conosco, pois o Senhor cerca o teu povo com fidelidade. Fidelidade é a tua palavra, uma aliança eterna, inquebrável. Deus, nos faça, Pai, sentir e de fato descansar neste cuidado bendito do Senhor, Pai. Basta olharmos na nossa história,
para a história desta igreja, para a história de vida de muitos irmãos, membros desta igreja, Pai. Nós vamos enxergar a presença, o cuidado, as bênçãos, a bondade, as maravilhas do Senhor sobre suas vidas, Pai. Oh Deus, derrame desta paz em cada coração, Pai, e que nós venhamos de fato aquietar, pois o Senhor é Deus, Deus exaltado sobre a terra, o Deus exaltado sobre todas as nações. Que o Senhor abençoe a sua igreja, que o Senhor abençoe o seu povo, que o Senhor abençoe de uma forma especial também todas as famílias ou todos aqueles que estão recebendo esta mensagem neste momento. Essa é a nossa oração. Humildemente nós a fazemos em nome de Cristo Jesus, nosso único e suficiente Senhor e Salvador, hoje e todo sempre. Amém. Que Deus abençoe ricamente. Obrigado por nos acompanhar. Que a graça, a bondade, o amor, a misericórdia e o cuidado de Deus seja abundante na sua vida, na sua família e também no seu lar, em nome de Jesus.